Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 139 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler os últimos capítulos do livro de Neemias. Vamos ler o capítulo de número 11, 12 e 13. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilhe essa playlist com os seus amigos. Vamos ler então os nossos capítulos. Capítulo de número 11 vai dizer assim: os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém, mas o resto do povo fez um sorteio para escolher um de cada 10 para morar na santa cidade de Jerusalém. Os outros 9 permaneceriam em outras cidades. O povo abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereciam para morar em Jerusalém. São estes os chefes da província que moraram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, cada um morou na sua propriedade. Nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Assim, em Jerusalém ficaram morando alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Os filhos de Judá: Ataías, filho de Uzias, filho de Azacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, dos filhos de Perez, e Maacéias, filho de Baruque, filho de Coose, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zecarias, filho de Silonita. Todos os filhos de Perez que moravam em Jerusalém foram 478 homens valentes. São esses os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Geode, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maacéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gebaia e Salai. Ao todo, 928. Joel, filho de Zicre, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade, dos sacerdotes. Jedaias, filho de Jaiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, chefe da casa de Deus, e os irmãos deles que faziam o serviço do templo, 822, e Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e os seus irmãos, chefes de animais, 252, e Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Masilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendente deles, Zadbiel, filho de Gedolim. Os levitas: Semaías, filho de Azube, filho de Asricão, filho de Asabias, filho de Buni, Sabetai e Josabade. Dos cabeças dos levitas que presidiam o serviço do lado de fora da casa de Deus: Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe que dirigia os louvores nas orações, e Baquebuquias, o segundo de seus irmãos. Depois Ábida, filho de Samua, filho de Galaal, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade eram 284. Dos porteiros: Acube, Talmol e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. O restante de Israel, dos sacerdotes e dos levitas, se estabeleceram em toda a cidade de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo ficaram morando em Ofel e eram dirigidos por Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matatias, filho de Micá, dos filhos de Asaf, que eram cantores do serviço da casa de Deus. Porque havia um
o mandado do rei a respeito deles, e certo acordo com os cantores concernente às obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estavam à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias com os seus campos, alguns dos filhos de Judá foram morar em Kiriat-Arbã e as suas aldeias, em Dibom e as suas aldeias, em Jaquibazel e suas aldeias, e em Jesua, em Moladá, em Bet-Palete, em Azar-Sual, em Berseba e suas aldeias, em Ziclag, em Meconá e suas aldeias, em Enrimon, em Zorá, em Germute, em Zuá, em Adulão e nas suas aldeias, em Laques e em seus campos, em Azeca e suas aldeias. Acompanharam desde Berseba até o vale de Inom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Gebá e daí em diante em Micmas, Aia, Betel e suas aldeias, em Anatote, em Nobe e em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitai, em Adid, em Zeboim, em Nabalate, em Lode e em Ono, no Vale dos Artífices. Dos levitas havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. Capítulo de número 12. Estes são sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Saltiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secarias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joeribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Esses foram os chefes dos sacerdotes e os seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serabias, Judá e Matanias, este e os seus irmãos, dirigiam os louvores. Baquibuquias e Uni, seus irmãos, estavam diante deles, cada qual no seu serviço. Jesus gerou Joiaquim, Joiaquim gerou Eliasibe, Eliasibe gerou Joiada, Joiada gerou Jonatas, e Jonatas gerou Jaduá. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes chefes de famílias de Seraías, Meraías e Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluqui, Jonatas, de Sabanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, e de Ido, Zecarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miniamim e de Medodias, Biltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Metanai, de Jaída, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Gedaías, Netanel. Dos levitas, nos dias de Eliabe, foram inscritos como chefes da família de Joiada, Joanã e Jedua, bem como sacerdotes até o reino de Dário, o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes de famílias do livro dos cronistas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Os chefes dos levitas foram Asabias, Serabias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles ficaram diante deles para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Matatias, Bequebuquias, Obadias, Mesulão, Talmol e Acube eram porteiros e guardavam os depósitos dos portões. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, do sacerdote e escriba. Na dedicação das muralhas de Jerusalém,
procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, liras e harpas. Reuniram-se os cantores tanto na campina, nos arredores de Jerusalém, como nas aldeias dos neofatitas, bem como de Bet-Gilgal, dos campos de Geba e de Azimavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos, e depois purificaram o povo, os portões e a muralha. Então ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre a muralha, e formei dois grandes coros em procissão. Um deles foi para a direita, sobre a muralha, em direção ao portão de Montouro. Atrás deles ia Osaías e a metade das autoridades de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Também alguns dos sacerdotes com trombetas: Zacarias, filho de Jonatã, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos: Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia na frente deles. À entrada do portão da fonte subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde a muralha se eleva por sobre a casa de Davi, até o portão das águas ao lado leste. O segundo coro foi na direção oposta, e eu o seguia com metade do povo sobre a muralha, passando pela torre dos fornos até a muralha larga. E desde o portão de Efraim passaram por cima do portão vermelho e do portão dos peixes, pela torre de Ananel, pela torre de Sem, até o portão do gado e para junto ao portão da guarda. Então os dois coros pararam na casa de Deus, e o mesmo fizemos eu e metade dos magistrados que estavam comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maacéias, Maniamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Ananias iam com as suas trombetas, e também Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Desculpe. E os cantores se faziam ouvir sob a direção de Zesraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. Ainda no mesmo dia foram nomeados homens para as câmaras de tesouros, das ofertas, das primícias e nos dízimos, para recolherem nelas dos campos e dos redores das cidades, nas porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque o povo de Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que ministravam ali, e executavam o serviço de seu Deus e o serviço da purificação. Também os cantores e porteiros faziam o seu serviço segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão, pois já no passado, nos dias de Davi e Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graça a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções para cada dia. Também consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas consagravam as porções destinadas aos filhos de Arão. Capítulo de número 13. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo,
e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram essa lei, afastaram-se de Israel todos os estrangeiros. Antes disso, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente, era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, de vinho, do azeite, que era destinado aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas, depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. Também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então repreendi os magistrados e perguntei: por que a casa de Deus ficou abandonada? Reuni os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, dos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selamias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías. Como assistente deles pus Aná, filho de Zacur, filho de Matatias. Estes homens foram achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre os seus irmãos. Lembre-te de mim, ó Deus, e não apague o bem que eu fiz ao templo do meu Deus e ao seu serviço. Naqueles dias, vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas dos lagares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos e todo tipo de cargas. Protestei contra eles por venderem alimento neste dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro que traziam peixe de todo tipo de mercadoria, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa errada é essa que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? Vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Quando os portões de Jerusalém começavam a projetar alguma sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados e determinei que não fossem abertos, a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de todo tipo de mercadoria pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. E eu os repreendi e lhes disse: por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, eu usarei a força. Daí em diante não voltaram mais no sábado. Também mandei aos levitas que purificassem e viessem guardar os portões para santificar o dia do sábado. Também nisto, lembra-te de mim, ó meu Deus, tem piedade de mim por tua grande misericórdia. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdotitas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam metade das palavras da língua de Astote
e na outra no seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Eu os repreendi e os amaldiçoei, espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos. O povo apanhou, né? E os fiz jurar em nome de Deus, dizendo: não deem mais as suas filhas em casamento, os filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos, ou para vocês mesmos. Não foi por causa disso que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por Deus, por seu Deus, e Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Será que devemos dar ouvidos a vocês para fazermos todo este grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita. Por isso, eu o expulsei da minha presença. Lembra-te deles, ó Deus, pois contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levítica. Assim, eu os purifiquei de tudo que era estrangeiro e organizei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função. Organizei também o fortalecimento de lenha em tempos determinados, bem como das primícias. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. E é isso, essa é a nossa leitura de hoje. Terminamos então mais um livro. E amanhã vamos começar o livro de Esther. Então, se você está animado aí para esse novo livro, deixa aqui nos comentários um coraçãozinho. E é isso, um beijo da Sá e até amanhã!